sea, lo vou voltar um pouquinho. Lembrem que estávamos falando da estampagem de dobramento. Aí vocês estão vendo o ferramental que é utilizado em uma prensa de dobragem. Dependendo da dobra que queramos fazer, vamos a ter que colocar o ferramental adequado. Entre o punzão e a matriz tem que ter uma folga. Que folga é essa? A folga entre o punzão e a matriz deve ser igual à espessura da chapa. Como geralmente as chapas têm uma certa tolerância, se adiciona, além da espessura da chapa, um dimensionamento extra de 10% da espessura da chapa. Deixamos um acréscimo de 10% para corrigir qualquer tolerância que possa ter a chapa. Temos o raio mínimo de dobramento. Lembrem que quando dobramos uma chapa, quanto menor o raio de dobramento, maiores vão a ser as tensões a que o material está submetido. Não é a mesma coisa fazer um raio generoso, que a chapa não vai estar tão deformada, como fazer um raio de dobramento pequeno. Raio de dobramento pequeno, vou pedir mais desse material. Eu vou exigir mais. Para que não haja início de trinca ou esmagamento. As tensões máximas de tração e compressão. Lembre que quando eu estou flexionando um elemento, eu vou ter tração na curva maior, compressão na curva menor. Atingidas nas partes internas e externas da curvatura. Nunca devem atingir o limite de resistência à tração do material, o sigma sub R. Lembrem o gráfico tensão-deformação. Eu vou ter o limite de escoamento, que é o ponto em que começa a ter uma deformação plástica. É o ponto em que eu começo a ter uma deformação permanente. É o limite de resistência, não limite de resistência. Começa a decair o esforço, porque apareceu uma trinca. Seja uma trinca interna, seja uma trinca externa. Então, eu tenho que trabalhar entre o limite de escoamento e o limite de resistência. Assim, o raio mínimo de dobramento deve ser limitado de forma a evitar o aparecimento de trinca. Existen fórmulas empíricas, não sei se vocês sabem o significado de empírico. Empírico é que, em base à observação, eu faço experiências e, em base a essas experiências, eu faço uma formulação. Não é o produto de um desenvolvimento matemático puro, ok? É uma representação matemática de um fenômeno físico. Então, existem fórmulas empíricas para a determinação do raio mínimo. Mas na prática, utilizam-se valores obtidos experimentalmente. Tenho uma tabela com valores experimentais. Si es ASO, o rayo debe ser de 1 a 3 veces espesura. Si es cobre, que es más dúctil, está entre 0,8 a 1,2 de espesura, y así sucesivamente. Vean na figura que este rayo de dobra es interno a curvatura interna, ¿ok? Eso fue... Este rayo que ustedes están viendo en esa tabela
é o raio interno da curvatura interna. Cálculo da força de dobramento. Para o cálculo da força necessária para realizar o dobramento, é preciso saber como ele será realizado. Temos diferentes formas de dobrar. Se dobramos em V, vejam as ferramentas para fazer essa dobra. Temos as ferramentas em L, que pode ser dobrado desta forma. Também existe uma ferramenta parecida a dobramento em V para fazer esse dobro. Ou em U, temos uma ferramenta especial para dobrar a chapa na forma de U. Não sei se vocês lembram de resistência dos materiais. Quando eu tenho uma flexão com 3 pontos, como está representado na figura, eu vou ter o momento flector máximo, que é interessante que vocês façam um desenvolvimento. Aí está tudo bem explicadinho. Eu vou chegar que a força de dobramento mínima vai ser igual à largura da tira pela espessura ao quadrado, vezes a tensão de flexão necessária, dividido 1,5 vezes o comprimento livre entre os apoios da matriz. Se a relação da largura da tira entre a espessura da tira é superior a 10, ou seja, que a largura é bem superior à espessura, vamos ter que a tensão de flexão é 2 vezes o limite de resistência à tração. Então, se eu tenho o limite de resistência à tração, eu consigo ter a máxima tensão de flexão. Em caso de dobramento em L, vejam na figura superior que vai depender de onde eu estou aplicando a força. No começo do dobramento, eu posso sugerir que a força esteja aplicada no extremo da chapa, que seria o maior momento flector. E na medida em que vai dobrando, a aplicação da força vai ser igual à espessura. Quando fazemos o desenvolvimento da força de dobramento, vamos a ter que ela é igual à largura da tira vezes a espessura da tira vezes a tensão de flexão dividido entre 6. Podemos aplicar o mesmo princípio anterior. Se a relação entre a largura e a espessura é maior do que 10, eu posso supor que a tensão de flexão é igual a 2 vezes o limite de resistência à tração. Temos o dobramento em U, que vai ser igual à largura da tira vezes a espessura da tira vezes a tensão de flexão dividido entre 3. Mesma situação. Se a largura da tira é muito superior à espessura, podemos admitir que a tensão de flexão é igual a 2 vezes o limite de resistência à tração. Comparando as diferentes equações, vamos a ver, em casos hipotéticos, que forças eu precisaria para dobrar a chapa. Qual você acha que precisaria de menos força? Vamos acá
a calcular a mínima força necessária para dobramento EV de uma tira de chapa de aço que possui limite de resistência à tração de 400 megapascal e dimensões de 120 milímetros de largura e 2 milímetros de espessura, utilizando uma ferramenta com abertura de canal de 30 milímetros. Aí temos o desenho do ferramental, aplicamos a equação, vemos que neste caso vamos a precisar de 8.533 newton. Agora vamos para o caso de dobramento em L. Mesmas condições de uma tira de chapa de aço que possui limite de resistência à tração de 400 megapascal y dimensiones de 120 milímetros de largura y 2 milímetros de espesura. Aplicamos ecuación y vemos que para doblar de esta forma vamos a precisar de una fuerza de 32.000 newton, varios órdenes de magnitud do que cuando dobramos en V. Agora, no caso de dobramento em U, mesmas condições. Quando aplicamos a fórmula, vemos que vamos precisar de uma força de 64.000 newton. ¿Cuánto sería eso en kilogramos fuerza? Aproximadamente 6.400 kilogramos fuerza, umas 6 toneladas. Desenvolvimento da chapa. Esta etapa é muito importante, porque lembrem que eu estou começando a partir de uma chapa plana e minha intenção é dar uma determinada forma a essa chapa. A pergunta é: de que tamanho vai ser essa chapa original? A linha neutra é importante na operação de dobramento, pois como nela a tensão é zero, ela não sofre alteração de comprimento durante a deformação, diferentemente do que acontece com as áreas tracionadas. Aumentam o comprimento ou comprimida, diminuem o comprimento após a operação. Se vocês dobram uma chapa, vocês vão ver que as bordas têm um pequeno desplazamento. A externa vai ser maior, a interna vai ser menor. Como a linha neutra não sofre esforços, ela permanece com a dimensão original. É através da linha neutra que se calculam as dimensões do desenvolvimento, ou seja, as dimensões da chapa antes do dobramento. Quando se inicia o dobramento, a linha neutra está localizada no centro da espessura da tira e conforme a operação vai sendo executada, sua tendência é deslocar-se em direção ao lado interno da curvatura, lado da compressão. Em termos práticos, a localização da linha neutra em função da espessura da tira pode ser obtida a partir da relação a seguir. Se minha chapa tem até 2 milímetros, a linha neutra vai ficar na metade da espessura. Se está entre 2 a 4 milímetros, vai ser 3 séptimos, disculpen, da espessura. E acima de 4 milímetros vai ser 1/3 da espessura. Para se obter uma peça dobrada, temos que partir de um esboço, um plano cortado com dimensões adequadas,
a que denominamos desenvolvimento da peça. Este desenvolvimento é calculado com base na linha neutra da peça, pois essa não muda de comprimento após a deformação da chapa. Assim, para o cálculo de desenvolvimento, basta determinar geometricamente o comprimento da linha neutra. Imaginem que vocês têm essa chapa dobrada, vocês precisam calcular qual é o tamanho original dessa chapa. Agora vamos falar de estampagem profunda. Okay? Estampagem profunda pode ser embutimento, pode ser repuxo. Vamos a falar das características gerais, da mecânica do repuxo, das ferramentas de repuxo, folga entre punção e matriz, esforços e severidades de repuxo, repuxo progressivo, lubrificação. É muito utilizado na indústria a estampagem profunda, porque tem diferentes técnicas. Por exemplo, a pia, vocês veem que ela tem dependendo da pia, ela tem uma boa profundidade. A veces no es tan simple conseguir esa profundidad. A veces a peça é feita uma parte feita em estampo profundo, a outra parte da peça feita em um estampo menos profundo, e as peças podem ser soldadas, uma técnica, pode haver outras. Muitas das peças do carro também são feitas por estampagem. As panelas podem ser feitas em prensas, pueden ser feitos en tornos de repuxo. Existe también esa técnica, como un torno. Repuxo o embutimento. Obtém-se peças ocas partindo-se de chapas planas, conhecidas como blancs. A peça plana que origina o estampo eu vou chamar blanc, que toman a forma da ferramenta, da matriz de estampo. Geralmente é realizado a frio, existen outros processos que é realizado a quente. Repuxo a quente, realizado em aplicações especiais, chapas de alta resistência, também hot stamp, são aços especiais para serem trabalhados dessa forma. O próprio molde serve para temperar o material. Eu pego o material aquecido, coloco na ferramenta de estampagem, faço estampagem profunda, e o molde ele é resfriado com água, de tal forma de que resfria a chapa. Aí esse aço é temperado e aumenta muito sua resistência. Dependendo da característica do produto, realizada em uma ou mais fases de conformação. Geralmente, quando a deformação é muito grande, se faz em várias etapas. Grande variedade de produtos partindo de chapas. Infelizmente, não tenho acesso a estes vídeos, porém você tem acesso a esses vídeos no material que passou o professor Iberê. Repetindo, sempre vamos a trabalhar com gráfico tensão de formação. É a forma mais pedagógica de explicar o fenômeno. Lembre que no gráfico tensão de formação temos o limite de escoamento, o limite de resistência e o limite de ruptura. Geralmente em estampagem, nunca vamos a superar o limite de resistência. Quando chegamos no limite de resistência, lembrem que temos a formação de trincas. Temos a zona 1, que é a zona de deformação elástica, que está em amarelo, e a que está tracejada em vermelho é a zona de deformação plástica. A soma das duas áreas, a zona de formação plástica e a zona de formação elástica,
me dá a tenacidade do material, ou seja, quanto o material pode suportar impacto. A capacidade de repulso da chapa, tensão entre o limite elástico e o limite de resistência do material, ou seja, que minha chapa vai ser apta para estampagem na medida em que eu tenha distância entre o limite de escoamento e o limite de resistência. Se esse limite de resistência está muito próximo ao limite de escoamento, não seria uma chapa adequada para estampagem. Quanto maior a distância entre o limite de escoamento e o limite de resistência, maior a profundidade de repulso possível. Diferentemente do corte e dobra, no repuxo praticamente todo o volume da peça sofre tensões e é encruado, excetuando pode acontecer em alguns casos o fundo da peça. Então vejam que temos um sistema de deformação complexo. Eu não sei se falei para vocês, mas se vocês pegam uma chapa e fazem linhas como em um quaderno de matemática, quando vocês estampam, vocês vão a ver que essas linhas se deforman de diferentes formas. Tem lugares onde as linhas se afastam, tem lugares onde as linhas se aproximam, indicando tração, indicando compressão. Essa borda que tem nesta figura é muito importante, porque essa borda é onde vai assegurar uma coisa chamada prensa-chapa. O prensa-chapa é o que me vai permitir eu fazer essa deformação. Eu vou explicar isso oportunamente, ok? Temos uma ferramenta que executa o trabalho de repulso. Tem a mesma característica dos estampos de corte e dobra, são parecidos. Formadas basicamente por um punzão e uma matriz. Só que, no primeiro caso, a relação matriz-punzão está calculada de forma de cortar o material. E aqui essa relação está calculada para dobrar o material. Vejam um processo de estampagem. A peça vermelha é o que se chama prensa-chapa. Sem esse prensa-chapa, eu não conseguiria embutir. Imagine que essa peça não estivesse aí. O que vai acontecer é que a chapa vai dobrar e quando o punzão levante, ela vai tender a retornar. Além de que vai a dobrar toda a chapa. Se van a formar umas dobras que vai inutilizar essa peça. Essa peça geralmente é acionada por mola, junto com o punzão, e tem um sistema de ajuste de tal forma de poder graduar a pressão que ela exerce na chapa. Existe um ensaio chamado ensaio de estampabilidade de Erickson, no qual eu tenho uma montagem que você tem à esquerda, onde se aplica uma carga de 1000 quilos em uma chapa com um punzão esférico até formar uma trinca. Depois eu pego essa chapa, que é uma chapa com formato cilíndrico, com formato circular. E eu vou medir a altura dessa deformação. Medindo essa altura, eu vou ter o índice de Erickson. Na maioria das vezes, o ensaio mais utilizado na Europa e Japão é o ensaio de Erickson, que basicamente consiste em estirar um corpo de prova em forma de disco até o surgimento de uma ruptura incipiente, onde se mede então a profundidade
do copo assim formado. Esta profundidad de medida representa o índice de ductilidade, índice, medida encontrada em milímetros. Os componentes padrões do teste são um disco de chapa que deve ser inicialmente fixado entre a matriz e o anel de sujeição com carga de 1000 kg. E temos um estampo possuindo um formato esférico com diâmetro de 20 milímetros. Até que não é tão complicado fazer este equipamento. A cabeça do estampo é lubrificada, normalmente com uma graxa grafitada termorresistente. O ensaio submete a peça primeiramente a um estiramento biaxial e o resultado obtido é influenciado pela espessura da chapa. Então, retornando, a chapa ela vai ser estampada na medida em que essa altura H seja maior. Uma chapa extremadamente dura, que não seria estampável, esse H seria pequeno. Uma chapa com alta ductilidade, o H seria elevado. Aqui temos o prensa-chapa, que a função é manter a chapa sob pressão para fazer com que ela deslize apenas para o interior da cavidade da matriz, sem formar rugas. Embora o custo seja mais elevado, são os tipos mais usados na operação de repuxar. Sem o prensa-chapa, é muito difícil fazer um bom estampo. Geralmente, as peças estampadas são como elas estão aparecendo aí. Essa parte plana, eu posso fazer duas coisas com ela. Eu posso cortar em um procedimento posterior, ou eu posso dobrar. Não sei se vocês lembram de como são os copos de metal, que tem uma borda dobrada. Isso é feito com um ferramental especial, de tal forma de pegar essa chapa e dar uma dobrada externa, de tal forma também que as pessoas não se cortem com a chapa. Temos outro tipo de ferramental nas matrizes chamado de extractor. A função do extractor, que acontece quando eu estampo a peça, ela tende a ficar presa dentro da matriz. Então eu preciso de uma peça que me permita tirar essa peça da matriz sem que tenha risco para o operador. Geralmente esse extractor é um pino com uma mola. Tem o extractor por dentro, na parte inferior da matriz. E tem uns extractores que são na borda. Na borda onde está o prensa-chapa, do outro lado, tem também um sistema de molas que ajuda a retirar a peça de dentro da matriz. Parâmetros importantes para viabilizar a estampagem por embutimento o repuxo é evitar a formação de trincas ou fissuras. Quando estou estampando, pode acontecer que o material trinque. Si trinca, é sinal de que esse esforço está superando a resistência do material. A folga entre o punzão e a matriz, as propriedades do material e os esforços de embutimento, a severidade do repuxo e o número de estágios para a conformação, a lubrificação do material da peça, a regulagem da pressão exercida pelo prensa-chapa. Todas essas variáveis que estou numerando podem diminuir ou aumentar a probabilidade de eu trincar o material. Folga entre punzão e matriz. Não sei se vocês lembram que quando fazíamos corte com punzão e matriz, não podia a matriz ser exatamente do diâmetro do punzão.
porque si eso acontecía, primeramente o esforço ia ser muito grande. A ferramenta ia sofrer muito, e muito provavelmente a chapa ia ficar presa dentro da matriz. No caso de estampagem profunda, acontece um fenômeno similar. A folga entre a punção e a matriz deve ser calculada conforme o tipo de material correspondente, a espessura do material, mais um coeficiente determinado empiricamente, que está entre 6 a 60% da espessura, dependendo do material. Essa fórmula que vocês estão vendo à sua esquerda, que tem uma letra E, essa é a espessura da chapa. Dependendo do material que está do lado direito, vocês vão colocar a espessura dentro dessa fórmula e vai a dar quanto a mais da espessura vocês têm que adicionar de folga entre o punção e a matriz. Vejamos alguns casos. Na letra a folga for menor do que necessária. O que aconteceu? O punção e a matriz morderam a chapa. Então, obviamente que eu não estou escoando o material como deveria. Aí, o que vai terminar acontecendo é uma trinca por corte do punção. A força de atrito aumentará e o material tenderá a estirar-se demasiadamente, provocando marcas e até fissuras na peça. Em B, temos um excesso de folga. Então, pode acontecer deformações no perfil. Ou seja, a peça não vai ficar como desejamos. E em C, pode acontecer, eu já vi, que a folga esteja mal distribuída, ou seja, a punção e a matriz não estão centralizadas. Então, eu posso ter uma espessura de um lado, uma espessura de outro, e como teve mais tracionamento de um lado do que de outro, pode ficar com diferenças de altura na peça. Então, vejam que não é fácil a parte de ferramentaria de estampagem, tem vários detalhes a levar em consideração. Inclusive os aços de que é feito, a vezes se colocam insertos de metal duro na parte onde está submetido um maior esforço. É uma pessoa bem especializada para projetar esse tipo de estampa. Vamos a ver um exemplo. Calcular a folga entre a matriz e o punção de um estampo que vai repuxar uma chapa de alumínio com 2 milímetros de espessura. Buscamos a tabela onde sai qual é a adição que temos que colocar a espessura da chapa, dependendo do material. Fazemos o cálculo para o alumínio e vemos que a folga tem que ser de 2,09 milímetros. Esforço e severidade de repuxo. Não é fácil calcular o esforço necessário para a operação de repuxo, pois muitos são fatores que interferem no processo. Tipo do material, espessura da chapa, profundidade do embutimento, raios da matriz e do punção, acabamento superficial, lubrificação, etc. Esse valor, em geral, determinado empiricamente. Essa força é diretamente proporcional à área estampada. Obviamente que piezas maiores van a precisar de fuerzas mayores. Ao limite de resistencia ao embutimento, chapas más resistentes van a precisar de más fuerza. Es un coeficiente empírico baseado nos diámetros do blanco y la peça, representado pela seguinte ecuação, onde temos que a força de repuxo é igual
a 1,25 veces un coeficiente que es una función de relación de entre D minúsculo entre D mayúsculo. Pelo, límite de resistencia al embutimiento, pela área repuxada. Vean que tenemos una tabla con diferentes relaciones de D entre D y diferentes cálculos de K. Quando a profundidade é muito grande com relação ao diâmetro do punção, o esforço de repuxo seria grande demais, superior ao limite de resistência, provocando a ruptura do material. Nesses casos, o repuxo é realizado em várias etapas, aumentando progressivamente a deformação até a geometria final da peça. Tem várias formas de resolver este problema. Quando a severidade do repuxo é muito grande, eu posso ir fazendo deformações sucessivas. Essa é uma opção. Outra opção, fazer uma deformação, fazer um tratamento térmico recocido para eliminar esforços, volver a deformar e assim sucessivamente. Outra opção é fazer a deformação lentamente, ou seja, que o avanço do punção seja devagar. Isso eu consigo porque tem algumas prensas hidráulicas que me permitem variar a velocidade do punção. E tem uma prensa chamada prensa de fricção. Ela trabalha com uns discos de fricção, de tal forma que ela vai deformando lentamente o material. E assim eu consigo fazer uma embutição profunda. Então, tem várias técnicas para fazer estampagem profunda. Como saber se o repuxo poderá ser realizado em uma única etapa? Existen várias técnicas. Vamos a ver uma simple. Porém, a forma correta seria fazer o cálculo utilizando a curva de esforço de formação, sabendo que porcentagem de cruzamento estou realizando. Se não puder, quantas etapas serão necessárias? Etapa 1, cálculo do diâmetro do blanque. Eu tenho meu blanque. A partir do desenvolvimento da chapa. Etapa 2, cálculo da relação entre o diâmetro da peça, após repuxo, D minúsculo, e o diâmetro desenvolvido da chapa, D minúsculo entre D maiúsculo, que seria a taxa de redução ou coeficiente de repuxo. Etapa 3, verifica-se a taxa de redução está dentro dos limites admissíveis para o material. Eso es un dado empírico. Eso puede ser un dado por tabela o puede ser calculado vía curva esforço de formação. A relação entre D, taxa de redução ou coeficiente de repuxo, para que a peça possa ser embutida em uma operação, varia com a resistência à tração do material, a espessura da chapa, a pressão do prensa-chapas, a força de atrito e o coeficiente de alongamento do material e grau de encurvamento do material. Vejam um desenho, temos o blanque, que é o que está na parte inferior, e as diferentes deformações que vamos gerando nesse blanque. Na prática, em condições médias, estão admitidas taxas de redução ou coeficientes de repuxo apresentados nas figuras abaixo, onde M é o coeficiente utilizado para a primeira etapa de repuxo, ou seja, D1,
va a ser igual a D veces M. M1 es el coeficiente utilizado en etapas subsecuentes, o sea, D sub N va a ser igual a D sub N menos 1 veces M1. Tendo que D é o diâmetro do blanque e D é o diâmetro da peça por cada etapa de repouso. Então, vocês entram com o material na coluna da esquerda, ven o valor de M y después ven o valor 2 próximo M sub I, das próximas deformações. Vejamos um exemplo prático. Temos um blanque de 82 milímetros y queremos hacer un copo de 20 milímetros de diámetro y una largura de 79 milímetros. Eu não sei se vocês han visto um estojo de fusil. O estojo de fusil, que ele é bem comprido, ele sai, ele começa, imaginem uma moeda de R$1, um pouco mais, de maior espessura, de latão. E eu vou fazendo etapas de deformação subsequente até levar no tamanho do estojo. Obviamente que esse estojo primeiro começa cilíndrico e depois eu tenho um processo para fazer aquele gargalho onde vai a munição, a bala, ok? Então, voltando ao exemplo prático, eu tenho um blanque de diâmetro de 82 milímetros, com uma espessura aproximada de 1 milímetro, producida em alumínio, pretende-se produzir a peça ilustrada abaixo. Determine o número de estágios de repulso e os diâmetros intermediários em cada etapa. Vemos que o material é alumínio. Então, pela tabela, M vai ser 0,6, uma redução de 40% no primeiro estágio. Vejam, no primeiro temos o cálculo de D sub 1, ou seja, seria um novo diâmetro que teria essa peça estampada. Na segunda linha, temos o cálculo de D sub 2, utilizando o valor M1 para alumínio mole. Na terceira linha, temos o cálculo de D sub 3, utilizando o valor de M1. Na quarta linha, temos o valor de D4, também utilizando o valor de M1. E na quinta linha, chegamos no diâmetro desejado. Uma técnica relativamente simples de cálculo de quantas etapas eu vou precisar para produzir essa peça. Para o cálculo da área da superfície da peça original a ser repuxada, o blanque, deve ser utilizado o princípio de equivalência de área da linha neutra antes e após a deformação da peça. Para exemplificar, no caso de repuxo cilíndrico simples, teríamos, imaginem essa peça que vocês estão vendo aí, uma peça simples, um cilindro. A área do blanque teria que ser equivalente à linha neutra desse copo. Lembrem que a área do blanque vai ser pi quadrado sobre 4, a área de uma circunferência. E o cálculo da peça vai ser a área inferior pelo perímetro lateral. Então, esse diâmetro desse blanque vai ser o resultado de o diâmetro ao quadrado desse copo mais 4 vezes o diâmetro pela altura.
Existen, actualmente existen tecnologías para calcular aferramental de estampaje. Me permite calcular Oblanque, me permite calcular o aferramenta, me permite optimizar a posición dos Blanque. Obviamente que estos procesos antiguamente eran feitos pelo ferramenteiro de estampaje. Por ejemplo, él tenía una pieza estampada, él quería saber cómo iba a ser o blanque, entonces le pegaba y martelaba pesa con cuidado. Ahí él ficaba a pesa nuevamente plano y a eso le permitía a él calcular o blanque. O él le medía con ayuda de una fita métrica o con ayuda de un aparelhinho que medía superficie. Hoje em dia existe tecnologia, porém sempre é bom ter conhecimento de técnicas antigas ou de técnicas anteriores para poder se auxiliar com estas novas tecnologias. Vejam, por exemplo, um exemplo de uma peça estampada. Aí está aparecendo algo chamado de malha de elemento finito. Não sei se vocês han ouvido falar de elemento finito. É uma técnica de cálculo onde eu faço uma malha, imaginem uma malha de tecido, onde eu tenho vários nódulos, que seriam os cruces das fibras. Então, isso me permite a mim fazer cálculos de resistência de materiais. Utilizando essa técnica de elemento finito, então, o programa permite calcular o blanque que vai ser utilizado na estampagem. Também me permite ver a geometria que eu vou precisar do punção e da matriz. Estos moldes geralmente são muito caros, são feitos em aços especiais. Então, os erros têm que ser o menos possível. Muito importante no processo de estampagem, especialmente em estampagem profunda, é a lubrificação. Eso va a permitir disminuir esfuerzos, eso va a permitir proteger a ferramentaria, eso va a aumentar a productividad. Vamos a ver los lubrificantes utilizados en los repuxos. Na operação de repuxo, utilizam-se diferentes lubrificantes, cada um correspondendo a um material de trabalho. A função da lubrificação é diminuir a resistência ao deslizamento, porque lembrem que em processo de estampagem profunda, a chapa não fica estática com respeito à matriz, a chapa ela se movimenta, como a pressão é elevada, essa força de atrito é grande. Reduzir esforços desnecessários, evitar peças defeituosas e desgaste prematuro do estampo. De modo geral, empregam-se os produtos diluídos. Aqui temos um quadro com materiais submetidos ao repuxo e seus lubrificantes apropriados. Então, por exemplo, no caso do aço, eu tenho sabão em pasta, óleo de rícino, que seria óleo de mamona, emulsões de óleos minerais. Esse sabão tem um sabão industrial que é próprio para esses procedimentos. No caso do alumínio e suas ligas, temos querosene, óleo de coco, vaselina, sebo, óleo grafitado e assim por diante. Vantagem e desvantagem da estampagem. Já temos falado um pouco sobre isso, mas, recapitulando, eu tenho um alto volume de produção. De fato, é a técnica
que más pesa permite producir por unidad de tiempo. Como desvantagem o processo inviável economicamente para pequenas séries de produção. Se eu preciso de 10 peças, eu não vou fazer um estampo para fazer 10 peças, muito caro. Reducido o custo por peça para grandes lotes de produção. Grandes lotes, o custo é baixíssimo. Alto custo ferramental como desvantagem. Eso puede ser amortizado, la cantidad de peças a producir for elevada. Acabamento idêntico ao da matéria-prima, não necessitando processamento posterior. Inclusive, se eu tenho uma chapa galvanizada, não sei se vocês sabem o que é galvanizado, é uma chapa que tem uma cobertura de 5. Se eu estampo, rara vez eu vou a estragar esse cincado. Então, a chapa pode ser previamente cincada, eu estampo e eu já tenho o material pronto. Chapas pintadas, eu posso também estampar chapas pintadas. Em alguns casos não acontece nada, se o molde está bem projetado. Em outros pode acontecer. Processo limitado à conformação de chapa, esse é outro problema da estampagem. Aumento da resistência das peças devido ao encruamento no material. Estou deformando, eu estou encruando. Ou seja, que o limite de escoamento desse material está aumentando. Processo adequado somente para materiais que apresentam boas características de estampabilidade, boa ductilidade. Não é um processo para materiais com baixo capacidade plástica, não é um material para elementos de alta resistência mecânica. Baixo custo de controle de qualidade devido à uniformidade da produção. Como eu consigo fazer peças muito parecidas umas das outras, isso me reduz os custos do controle de qualidade. Muito obrigado por sua atenção. Estamos abertos para esclarecimento. Beleza, pessoal? Ok, professor. Comentários, dúvidas? Vocês vejam, a gente, como, né, de costume, passou uma passada geral, né, no processo, obviamente, em 2 aulas, não é tempo suficiente para a gente se aprofundar demasiadamente aqui no assunto, né? Mas é simplesmente um pontapé inicial, né? E se vocês tiverem necessidade de se aprofundar, então tem uma literatura mais avançada, mas você já tem as pinceladas iniciais. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente fez um comparativo, né, do esforço necessário para fazer estampagem em diversas situações diferentes, né? Então, se por exemplo vocês tiverem um projeto integrador, um PJI, né, que precisasse dimensionar alguma coisa que vai ser estampada, você já tem aí os princípios aí de como seria o cálculo da prensa que precisaria ser utilizada, por exemplo, para fazer essa estampagem aí, né? E assim vai. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida existencial, comentários? Por enquanto está tranquilo.